Olá, boa noite a todos. Com muita alegria que eu tô aqui hoje para mais um episódio das lives Minha História Cura. E hoje nós vamos conhecer a história da Daiane Marque, que também é terapeuta, aluna da Academia da Mulher Diamante. Em homenagem a ela, eu já tô aqui com meu óleo essencial hoje Peppermint, o óleo da concentração. Me coloca no estado de presença, no aqui e no agora, para estar entregue, focada nessa live aqui com vocês hoje. E eu fico muito feliz quando é terça-feira e é dia de live, porque eu amo estar aqui. Amo estar aqui com vocês, amo estar aqui para compartilhar um pouco da história dessas mulheres incríveis, porque eu acredito muito que a minha história, a tua história, a história dessas mulheres curam. Porque quando você compartilha a tua história, você também está compartilhando dores, está compartilhando vitórias, conquistas, e isso tudo inspira você, mulher, também. Então, quero já deixar o convite para você que nos assiste, que nos acompanha aqui no Minha História Cura, tanto aqui nas lives quanto no canal do YouTube, para que se você sinta esse desejo de também estar aqui contando a sua história, me chama no direct, a gente combina, agenda uma data para você. Então, se você algum dia teve esse desejo de estar numa live ou de vir aqui para as redes sociais para poder contar, compartilhar a sua história, esse espaço está aberto para você. Então, quero que você sinta esse desejo de estar aqui também contando a tua história, tá? Indiferente se você é minha cliente ou não é, se foi aluna da academia ou não foi, o convite fica feito para você, o canal aqui está aberto. E vamos receber a nossa convidada de hoje, a Daiane Marque, que já está aqui aguardando para participar. Dai, se tu quiser mandar o convite. Isso. Aí eu aceito você entrando quando se sentir pronta, tá? Olá, Olá, boa noite. Como você está, meu bem? eu estou bem, graças a Deus. Estando aqui com você hoje, compartilhando, né, nossa história, com certeza tem que estar bem, né? Gratidão. É uma honra para mim também te receber aqui. É uma honra para mim ser sua mentora também nesse processo de lapidação dentro da Academia da Mulher Diamante. E toda quarta-feira é um dia muito especial, que rende muitas conversas produtivas. Vou dar boa noite para a Vanusa aí também, que também faz parte dessa história da gente ter se conhecido, né? É uma das responsáveis por ter nos unido nossas histórias. Daí, Verdade. eu Seja vou bem-vinda, Vá. começar pedindo para você se apresentar. Tá? Eu hoje estou com essa voz de taquara rachada por causa da Reni, mas tá tudo certo. Vamos lá. Faz parte desse nosso tempo que oscila, né? Um dia quente, um dia frio. Não tem como não estar assim, né? Sim, mais a floração. Eu costumo ter isso toda época, assim, de floração. Eu fico assim, toda. Então, eu já tô acostumada. É, isso aí. Não vai ser impeditivo, né? Estamos aqui, graças a Deus. É, bom, Peppermint os olhos também, sempre, né? O arsenal. ajuda. Meu nome é Daiane Marque, eu sou terapeuta há 6 anos já. É pouco e é bastante quando se fala em tudo que a gente aprende, se transforma nesse pouco tempo, né, de caminhada, mas que transforma, né? Transforma a nossa vida. Então, antes eu trabalhei com várias coisas. Eu fui vendedora, eu fui secretária, eu trabalhei com médicos, eu trabalhei em secretaria de saúde, eu trabalhei em loja de uniformes, eu fiz um pouco de tudo. Mas nas terapias realmente eu encontrei o meu propósito. Já estou há 6 anos e que Deus me permita viver muitos deles ainda. Vai, sim. E como que foi, Daia, que você sentiu esse chamado para vir para esse caminho, para vir para esse ramo das terapias? Porque, como eu perguntei para a Fran na live passada, eu gosto muito de compartilhar quando eu tenho uma terapeuta aqui, como se deu esse início, como se deu esse chamado, por quê?
eu recebo muitas mulheres que chegam até mim com esse desejo do servir, esse chamado latente para ajudar pessoas, mas muitas vezes elas acreditam que isso não é para elas, que elas não vão conseguir, se sentem pequenas diante desse propósito, desse chamado, não sabem como começar, se começam a questionar muito porque minha vida não é perfeita, como que eu vou ajudar o outro, como que isso. Então, como que se deu esse processo na sua vida, assim, lá no comecinho? Para que quem está assistindo e quem vai assistir gravado possa também entender que nós, terapeutas, a gente meio que cai de paraquedas nessa missão, né, nesse chamado, e a gente também não começou já sabendo tudo, se sentindo pronta, que foi uma caminhada, né? Então, eu gostaria que tu compartilhasse também o teu início aqui conosco, por favor. De forma alguma a gente sabe tudo, né? Mas eu acredito que esse medo é meio que geral de todas quando começa. Porque se a gente for parar para analisar, é como se fosse um mundo paralelo ao que a gente vivia, né? E para mim, pelo menos, a sensação é que eu tô vivendo uma outra vida, né? A sensação. E eu, na verdade, nem foi um chamado, né? Eu não. Hoje eu posso dizer que, olhando para trás, ele se transformou sim num chamado de uma forma dolorosa, mas quando eu entrei em tudo isso, de forma alguma foi um chamado. Foi pela dor mesmo, muita dor. Eu tinha muitas crises de ansiedade, fortíssimas, assim, crises de pânico. E isso, eu sempre fui uma pessoa que eu guardava muito, eu sentia muito, eu não era permeável, eu era impermeável, ficava, vinha em mim e ficava. Então eu sempre agarrei muita coisa que não era minha. Então eu sempre sofri daí com gastrite nervosa, enfim, eu tava sempre doente, né? Sempre doente, sempre na caixinha, né? E aí teve uma época que foi muito forte as minhas crises, muito forte mesmo, assim. Eu fiquei em crises de pânico, assim, por longos dias. E aquilo se tornou tão intenso e tão dolorido, tão sofrido, que debaixo do chuveiro, uma noite tomando banho, sentada, porque é como se a gente perdesse as nossas forças, né? Eu pedi, eu disse, olha Deus, se for isso, porque a gente fica muito conectada com a dor, né? Tu não consegue olhar numa visão periférica, né? Se for isso, não faz sentido, porque eu sempre, de pequena, quando me perguntavam, o que tu quer fazer? Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas. Era só o que eu respondia, que eu queria fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, mas nem tinha noção. E na minha cabeça, assim, no meu coração, eu dizia que eu ia fazer psicologia, mas infelizmente, situação financeira da família, eu nunca consegui fazer isso. Mas tinha algo no meu coração. E aí, nesse dia, eu pedi, eu disse, olha Deus, o Senhor me mostra alguma coisa, porque assim, eu olhava os outros, todo mundo com uma carreira, todo mundo com uma profissão específica, e eu nada, e eu nada. Então eu me cobrava muito. O que eu quero ser que eu não sei? O que vai ter pra mim que eu não sou nada? Eu dizia que eu não era nada, né? Como eu me intitulava, porque se eu era empregada, se era outra coisa, era como... E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que eu sentia que tinha algo a mais e eu não tinha capacidade de descobrir o que era esse a mais. E aí eu lembro que assim, chorando debaixo do chuveiro, desesperada, sentindo tanta dor, tanta dor, tanta dor. Eu fui pra cama e na época ainda era só o Face, não tinha o Insta na época que eu estava nessas crises. E aí do nada, passando, veio uma propaganda, um marketing de um curso de barras de Axis. Só que na chamada, no chamativo, dizia assim: você sofre com ansiedade, com pânico, e era exatamente a dor que eu estava sentindo, né? E eu não aguentava mais ir para o hospital, tomava diazepam, 2 horas depois eu estava alerta, eu estava desesperada, sabe? Então nada funcionava mais para mim. E aí eu fui ler sobre. Mas como eu estava, né, com a consciência muito abalada, assim, fora do meu, eu deixei salvo como interesse. Sabe? Coloquei no interesse lá e pensei, amanhã eu vejo. Fui trabalhar no outro dia e a moça do curso me chamou. Viu que eu coloquei interesse e me chamou. E começamos a conversar. E eu, como uma boa libriana, sempre muito indecisa em tudo, né? Eu
prestei tanta atenção naquela conversa e quando ela me falou isso vai mudar a tua vida, eu não pensei duas vezes. Pensei, mas o que que eu, sendo eu, estando como eu estou, vou fazer um curso, né? E aquilo ficou aí. No mesmo dia, uma mulher chegou lá na Secretaria de Saúde e viu que eu não estava bem, porque ela me conhece muito bem, né? Há muitos anos, foi minha professora. Ela disse, eu tenho uma coisa para te oferecer, se tu quiser. Eu fiz um curso há pouco tempo e eu gostaria de te dar uma sessão para te experimentar e ver como é que tu se sente. E era justamente Barras de Access. Então, assim, foi um dia que eu percebi, né, nesse dia. Ei, alguma coisa tem aqui. Fui, recebi o Barras dela, no outro dia eu mandei mensagem pra mulher, vou fazer o curso. E aí, isso foi em 2019. Só desandou. Só desandou pra cima, né? Desandou. Só fluiu, Foi que né? foi. Desandou pra cima, foi... Só fluiu. Eu Seria muita coincidência, né? Todos esses sinais, assim, sincrônicos, para Exato, ignorar e pensar, não, não é para mim. exato. Escancarou, assim, é para você, faça o curso. E assim, Cris, o que é incrível é que no dia seguinte à sessão que eu recebi, eu era outra pessoa. A sensação, assim, que tinha alguma coisa mexido e como eu não entendia nada do que significava o Barras, o pouco que ela me mostrou, mas tu fica, né, meio sem entender como assim que ela fez tudo isso, eu vi tudo aquilo, eu senti tudo aquilo e hoje eu tô me sentindo bem e ontem eu tava desesperada, né? E aí no final de semana fui, fiz o curso, eu saí de lá encantada. Fui eu e uma amiga minha, quando nós voltamos, ela até tentou, mas ela disse, isso aqui tem a tua cara e não tem nada a ver comigo. E aí quando ela me disse isso, eu pensei, tá, vamos olhar para isso. Aí comecei a fazer os atendimentos que a gente tem que fazer gratuito, né? Quando a gente começa. E sabe quando tu começa a entender toda aquela vontade que tu tinha de criança, né? De quero ajudar os outros, quero ajudar os outros, quero fazer alguma coisa, quero. Não é mudar o mundo, era mudar o que eu conseguisse mudar dentro de cada um. É um mundo interno, né? E aí foi indo. E aí fui fazer reiki, e aí hoje, graças a Deus, em 6 anos, me especializei em várias outras terapias, outros segmentos, e já tô nessa caminhada, e hoje sim. Hoje eu entendo que através da dor o meu propósito se mostrou. Infelizmente, através da dor, mas talvez era uma forma de me chamar a atenção. Não que eu não tive crises depois disso, tive. Tive há 3 anos atrás, quando peguei Covid, a mãe pegou. Eu fiquei 3 meses com crise de pânico, saí das crises de pânico com as próprias ferramentas que eu trabalho, mas com uma terapeuta amiga minha. Mas foi através da dor que a vida me deu um chacoalho, sabe? De dizer, tá bom, tu queria, então tá aqui. Então agora se movimente, faça acontecer. E aí, tô aí, há 6 anos já. Que linda a tua história. Muito legal. E não tem dúvida que esse era um chamado, né? Hoje a gente olha assim, que esse era um chamado para ti, porque isso entrou na tua vida de uma forma assim, como tu disse, sincrônica, né? E veio te lapidando com o passar dos anos. Daia, mas tu sabe que eu falo muito isso, que infelizmente a gente às vezes encontra o nosso propósito na dor, no maior desafio que se apresenta na vida da gente. Então, às vezes a pessoa não sabe exatamente o que ela quer fazer, se sente um pouco perdida, sente um vazio existencial, sente crises existenciais, né? Olha para a vida dos outros, olha para a grama do vizinho, como a gente diz, e acha que está todo mundo bem, que está todo mundo feliz, só a tua vida que não está indo, que não está prosperando, que você não se encontra, não encontra o que você quer fazer. E às vezes esse propósito está justamente no maior desafio que você tem. Aconteceu assim comigo também, da mesma forma que eu também passei por diversos trabalhos diferentes na minha vida e não conseguia me encaixar em nada. E isso é bem frustrante, sim, né? Até porque as pessoas sempre dizem, nossa, tão inteligente, não é boa em nada, não faz nada, não dá certo em nada, e aí isso vai pesando ainda mais. E hoje eu sou muito grata por não ter dado certo em nenhum lugar, né? Porque foi graças a isso que eu cheguei aqui também. Então, para você que está assistindo, boa noite, mãe. Se você aí não se encaixa, às vezes, em trabalho nenhum, fez já formação na faculdade, que nem eu me formei, né, em ciências contábeis, me formei para ser uma contadora, não atuei na área. Se você também, às vezes, passa por isso, observa que pode ser um chamado latente do seu coração para você também vir para o servir.
ter esse desejo de ajudar e de contribuir com os outros, né? Então, tem que observar isso também. Daia, e aí eu quero que você conte agora, nesse processo todo, o que te levou a tomar a decisão de fazer a Academia da Mulher Diamante? Olha, eu tenho várias formações, né? A gente vai fazendo, e não é. Talvez no começo dá aquela sensação que é por quantidade, quanto mais certificados eu tiver, melhor eu vou ser. Não. O ponto de vista muda quando tu pensa assim, quanto mais certificados eu tiver, mais contribuição eu vou poder ser, né? E o que que acontece? Chegou um momento que eu pensei, tá, mas eu tenho várias coisas alguns segmentos totalmente diferentes de outros, por exemplo, base, axis, reiki, energético, hipnose totalmente mental, né? Aí psicanálise, reprogramação mental. Então, assim, são dois mundos, né? Mental, emocional, espiritual, tudo dentro. Eu pensei, o que que eu quero realmente? Né? O que que eu me senti um pouco assim, eu tinha ferramentas, eu tenho conteúdo, eu tenho, né, 6 anos de estrada, muitas horas de atendimento, várias pessoas, graças a Deus, né, passaram pelo processo e estão bem hoje, então, cases de sucesso, né, a gente valida muito isso, né, das pessoas estarem bem depois que passam por um processo com a gente, isso é gratificante, né? Mas eu olhava assim, Cris, eu estava ajudando e cuidando das pessoas, mas eu estava um pouco me perdendo, porque eu foquei muito em ajudar o outro e eu acredito que eu me perdi um pouco da minha essência. E aí eu pensei, não, peraí, esse mundo que apareceu para mim, ele não é só no tete a tete aqui na clínica, né, no consultório. Eu preciso, eu preciso e com todo mundo, né? Eu preciso participar dessa evolução, eu preciso ir para a internet, eu preciso ir. E aí que me deu, tá, mas eu sou boa o suficiente para isso? Eu sou, sabe? Comecei aquela questão de comparação, de não me achar boa o suficiente, achar que tudo que eu tinha não era ainda suficiente. Então eu percebi que aí eu estava muito no ego. E eu precisava voltar para minha essência, de ser a contribuição que eu sou com o que eu tenho já. Só que eu tenho aquela dificuldade, né, de falar em público, de me expor. E aí, numa conversa contigo, né, no curso de aromaterapia, eu disse, Cris, eu tenho essa dificuldade, e ali a gente é, percebeu, né, um gatilho no processo que tu fez lá, e aí eu percebi que eu podia mudar isso. E que era o que eu queria, porque eu dizia, desde o ano passado, 2025 eu vou mudar, 2025 vai ser diferente, 2025 eu vou fazer algo que eu ainda não fiz. E aí, quando a gente se conectou, que a gente se conheceu, que eu vi todos os incríveis dons que tu tem, eu percebi que podia ser um canal, sim, para que eu me desenvolvesse como profissional. Porque às vezes eu nem percebia que eu era uma terapeuta, que eu sou uma terapeuta, eu estou uma terapeuta. Eu olhava para a clínica e dava até que um dia me deu um estalo assim, tá, mas eu tenho uma clínica, eu tenho um negócio, eu sou uma terapeuta, eu estou uma terapeuta, então eu preciso desenvolver o meu negócio e me tratar como uma empreendedora também. Só que eu não sabia fazer isso. Eu não tinha noção de como caminhar nesse mundo, né? Nesse caminho do empreendedorismo. E aí, como eu quis essa mudança, eu vi na Academia da Mulher Diamante assim, a oportunidade perfeita. Porque tudo que eu precisava mudar, a academia ofereceria isso. E aí, só comprovei, né, Cris? Nas nossas aulas, nas nossas, né, já que estamos há tantos meses, né, eu só comprovei isso, que sim, foi a escolha certa no momento certo e eu não tenho, assim, como dizer, né? Ah, se eu não tivesse feito, não, eu deveria ter feito. Era para mim estar aqui na academia nesse momento, porque tem sido um processo difícil, desafiador, mas que pela primeira vez eu acredito que eu me propus a enfrentar, porque eu procrastinava isso. Então eu acredito que assim, a vontade da mudança, a vontade da evolução, do melhorar e do me desenvolver. Enquanto pessoa também, né? Porque a academia não é só profissional, ele é pessoal e profissional. E eu precisava me desenvolver nos dois, porque eu tinha uma cobrança interna muito grande.
como eu sou terapeuta, eu ajudo as pessoas e eu fico mal. Como se eu não pudesse ficar mal, né? Como se eu não pudesse ter questões. Só que aí eu pensei, eu preciso equilibrar isso para não ficar tão desconfortável nos dias. E aí eu encontrei tudo isso na academia, né? É desenvolvimento pessoal, é desenvolvimento profissional e, nossa, foi uma decisão assertiva mesmo, com certeza. Que bom, fico muito feliz. Aproveitando então que você já entrou nesse assunto, eu vou pedir para você dizer quem era a Daia antes da academia e quem é a Daia pós-academia, né? Daí, antes da academia, procrastinava, dizia sempre deixa para depois, eu não preciso falar, eu não preciso me mostrar, eu vou só postar conteúdo, as pessoas vão se conectar e tá tudo certo. E eu não queria olhar, né, para essa necessidade que o negócio requer, que nós, enquanto terapeutas, a gente trabalha com energia, trabalha com conexão, a gente sabe, né? No fundo, a gente sabe, a gente precisa desse espaço para se conectar. Se as pessoas não me ver, não me sentir, não se conectar com a minha história, elas não vão se conectar comigo. E a minha maior dificuldade era isso, né? E assim, aquele olhar, tá, mas como eu sendo eu, vou criar uma mentoria, vou fazer toda aquela autocobrança, né, Cris, de não se achar boa o suficiente como os outros, né, como as outras terapeutas, como as pessoas que têm uma história, porque eu sou um pouco imediatista demais, eu quero que, parece que para amanhã as coisas aconteçam. Então, a academia me fez perceber que sim, eu tenho que passar pelo processo como todas as outras pessoas, como a gente faz com os nossos clientes. Então, assim, o que eu percebi? Mais força, mais coragem e mais ação. Vamos fazer? Então vamos fazer. Né? E todos os tratamentos energéticos que é feito, eu acredito que eu liberei muitas desses bloqueios que eu tinha, né? Do falar, por exemplo, hoje é uma prova viva para mim, das últimas vezes que eu tô, que o meu coração não dispara antes de uma live. Sabe? Tipo assim, eu pensava em falar, meu Deus, era agoniante pra mim aqui. A sensação que o meu corpo trazia do tipo assim, não faz, tu não tem que aparecer, tu não precisa aparecer, tu não pode aparecer. E aí a academia foi me trazendo tanta coisa assim de me descobrir capaz. Eu me sentia incapaz de fazer algo a mais, incapaz de ser uma excelente terapeuta, incapaz de criar uma mentoria minha, incapaz de fazer um vídeo, sabe? Então, assim, era muita incapacidade me rodeava, assim, no meu inconsciente, né? E aí a academia me trouxe, assim, uma outra visão de mim mesma. Hoje eu me olho como terapeuta. Hoje eu entendo que eu estou terapeuta porque é sim um chamado. Meu, hoje assim eu percebo a leveza que é estar nesse papel. E antes eu tinha uma cobrança muito interna, antes era pesado, porque eu não podia errar, eu não podia estar mal, porque como eu sendo terapeuta vou. Então assim, foi uma transformação que em palavras assim é difícil da gente expressar, né? A gente pensa o que a gente vai falar e na hora não vem porque como é difícil falar da gente, né, Cris? É muito mais fácil falar do outro. Mas eu percebo assim, nitidamente a insegurança que eu tinha com a vontade que eu tenho de tipo assim, vamos lá, vamos fazer. Vamos, é o teu negócio. Você precisa tomar as rédeas e você precisa desenvolver isso. É isso ou isso. Então, assim, você não precisa ser melhor que ninguém. Você só precisa ter uma intenção de entregar o que você veio para entregar. Então, nossa, a academia me trouxe muita clareza disso, sabe? Da minha essência. De por que eu tô aqui? Para quê? Eu sou terapeuta. Porque eu quero contribuir sim com as pessoas. Eu quero que as pessoas percebam que pode vir uma tempestade, mas ela passa, tudo passa, né? A gente tem força sim, Cris. A gente acredita que não. Eu sempre dizia pra mim assim, eu não sou corajosa. Meu Deus, se eu fosse como a minha irmã corajosa, se eu fosse como não sei quem corajosa. E daí, esses dias parando para analisar, depois da nossa última sessão, da nossa última aula,
Tá, mas espera aí. Eu saí da minha casa com a minha família, que eu sempre estive rodeada da minha família, e eu sempre fui e sou muito família. Eu vim para sair de uma cidadezinha assim. Eu vim para Santa Rosa, que é uma cidade para mim é assim, é uma metrópole, né? Então, para mim, de 3 mil para 80, nossa, né? É um salto. Longe de todo mundo, só conhecia uma pessoa aqui. Vim para cá, 8 meses depois, me separei, conhecendo 4, 5 pessoas, inclusive a Vanusa foi a pessoa que me recebeu aqui. E eu pensei, meu Deus, e agora? E eu só sentia, eu não vou para casa, eu não vou voltar para casa, eu não vou voltar para casa. Eu decidi ficar sem saber o que ia acontecer, eu não tinha noção, eu só tinha medo. Eu só tinha medo, mas eu tinha vontade de ficar. Eu morei numa garagem por um ano, e eu não entendi, dizia, por que tu não volta para casa? Tu tem todo um conforto lá na tua mãe. Não. E eu senti alguma coisa dentro, dizia, aguenta, aguenta que tu dá conta, aguenta que tu dá conta. Nesse processo fui conhecendo mais pessoas, fui tendo cliente, fui indo, e isso dizia, aí eu quero um lugar para mim, onde é meu lugar aqui? Onde é meu lugar aqui? Hoje, hoje eu e a Fran, já agora junto com a Gra, a gente se mudou. Temos o espaço fluir. Estou num apartamento há 1 ano e 9 meses. É, e aí eu olho para trás, toco a minha vida sozinha, minha família está longe, eu vou a cada mês. Eu olho, se isso não é coragem, o que que é? Né? Se eu não tive coragem, o que que eu tive? Né? Porque não foi uma criancice, não foi uma pessoa adulta decidindo tomar as rédeas da vida e dizer, não, eu vou viver o meu propósito aqui. Eu sinto que é aqui, eu vou ficar aqui pelo tempo necessário, mas eu vou ficar aqui. Então eu parei de dizer que eu não sou corajosa. Sabe? Eu parei de dizer que eu não consigo, que eu não dou conta, porque eu estou dando conta há 3 anos e meio já que eu tô aqui. Então, eu acho que a academia me trouxe esse momento, Cris, esse espaço de reconhecimento de tudo que eu já passei, de tudo que eu já conquistei, sem me desmerecer o meu processo, sabe? Porque quando a gente passa pelo o nosso processo é o mais dolorido. A gente não Sim. sabe do processo do outro. O nosso sempre vai ser mais dolorido e mais difícil para nós. Então, talvez para você não é difícil ficar longe da família. Para mim foi. Da minha mãe, do meu sobrinho. Então, foi extremamente difícil ficar aqui. Mas eu passei por isso porque eu sentia. Então, eu acredito que quando a gente sai do mental e vai para o sentir, a gente consegue muito mais coisas que você conseguiria se você não ouvisse o teu sentir, né? Então, eu acredito que a academia me mostrou muito do que eu sou e que eu não estava mais vendo. Essa, na verdade, é a proposta, é a essência da academia, né? Lapidar mulheres para que elas possam se redescobrir, redescobrir a sua essência, alinhar isso ao seu propósito. Porque, olha só, mesmo você já sendo uma terapeuta, você estava desconectada do propósito. E às vezes a pessoa pensa que quem é terapeuta vive, né, o despertar, vive uma iluminação, vive uma espiritualidade, tudo é lindo e tudo é gratiluz. E a Daya está aqui, né, contando a história dela, uma história de resiliência, uma história de superação, uma história de muito crescimento pessoal, muito crescimento profissional também, com todas as dificuldades, com todos os desafios que se apresentou e cada vez evoluindo mais. E Daya, tu sabe que quando as pessoas chegam aqui para mim, eu sempre falo que eu já vejo o que vocês não veem, né? E eu sempre falo e repito, eu não passo a mão na cabeça de ninguém e eu não sou aquela de ficar puxando o saco, né? Como eu sempre falo, não tô aqui para ser amada por vocês, não tô aqui para ser validada por vocês. Eu tô aqui sim para entregar uma transformação, para entregar um resultado. Então eu sou sempre muito reta e direta no que eu tenho que falar para vocês. E eu sempre, né, antes mesmo ali da gente já ter você vir para academia, eu já via seu terapeuta em você, que você é hoje. E eu falava isso lá no início, né? E aí você dizia, Cris, eu queria ver em mim o que você vê. Então hoje a gente já caminhou bastante, hoje a Daya já consegue ver o que eu via lá atrás, né? E eu tenho muito essa facilidade de colocar o olho nas pessoas e já ver o futuro delas, o que elas conseguem acessar, o potencial que elas têm que elas não estão vendo. Então, quando eu trabalho no processo de lapidação de vocês, ele sempre é muito sincero e direto.
Sempre. E os resultados que você tem alcançado, eu fico muito, muito feliz por você. A gente vai falar um pouco mais do teu trabalho, né? Essa especialista, mentora que está vindo aí, especialista em exaustão mental, trazendo uma mentoria incrível, muito necessária nos dias de hoje. E essa lapidação toda que você está vendo, esse novo momento, esse se redescobrir, né, como mentora e terapeuta, está sendo para mim muito, como que eu vou usar a palavra, gratificante e também está sendo uma honra estar do teu lado nesse processo. Quero que você saiba disso, tá? Ai, gratidão. Honra toda minha. Minha também. Vamos a mais uma perguntinha, tá? Então, vamos lá. Como foi para você mergulhar num processo tão profundo? Difícil. Difícil não. Eu já tinha comentado contigo, né, que eu não gosto dessa palavra. Desafiador. Porque é mais fácil a gente olhar e trabalhar a dor do outro, né? Mas quando a gente vai para dentro e a gente percebe tudo que a gente já acumulou, né? De traumas, de feridas emocionais, eu tinha muita dificuldade, né, Cris, de olhar para dentro. Olhar para dentro, sim, de internalizar. Né? Eu acredito que no começo da academia eu estava muito, muito no ego, né? Muito do externo. A gente trabalhou bastante isso, né? Daí sai do ego, sai do externo. Tudo que for externo é ego, sai do externo, né? Vai para dentro, vai para dentro. E eu acho que uma das grandes descobertas, né, nesse mergulho profundo foi descobrir o meu mentor, né? Foi. Porque, Foi para mim também, foi bem impactante. nossa, foi uma sessão assim que eu acho que eu fiquei 3 dias chorando. Eu chorava, a Cris chorava. Foi um momento tão. Eu acho que foi o mais fundo que eu fui assim. Eu tenho. Eu acredito muito, mas sabe aquela vozinha lá, tá? Mas e se? Mas e se? Ah, duvido. Será? Aquela questão, sabe? Acho que foi por isso também que eu fui pra neurociência. E depois eu percebi, daí tu não precisa comprovar nada, tu já é a prova viva, né? Do processo que você tá passando. Então, assim, mergulhar nas feridas, mergulhar nas dores. E assim, é uma questão muito importante. Tinha muitas questões que eu acreditava que estava solucionadérrima. Tipo, não, isso aqui capaz, nada a ver. Meu Já Deus, era. resolvi, isso não tá mais me atingindo. Isso não me atinge mais, capaz, isso aqui já resolvi. Batata. Tocava na ferida, meu Deus, era um chororô. Porque eu sou muito chorona, né? Eu sou muito emotiva, né? Então, os primeiros processos foram de muitas lágrimas, né? O que hoje é de choro, hoje é de alegria, foi muita lágrima no começo. E a Cris me avisou, né? Muita gente não segue, para, porque é difícil olhar para as feridas. Mas eu pensei, não, meu propósito é passar por elas. Mas assim, a questão é, quando você acha que está resolvido, você vai lá e movimenta mais questões, aquilo aparece de novo. Aí tu percebe que não tá. Que tu nem imaginava que aquilo estava te travando, aquilo estava te impedindo de evoluir em alguma situação. E aí, esse mergulho profundo nessas feridas emocionais, ele foi bem doloroso, mas ele foi tão libertador. Nossa, eu me senti liberta de muita coisa. Eu senti eu deixando para trás muita coisa, eu senti leveza. Então, a gente carrega muita coisa e talvez por lealdade, né? A gente sempre fala que é mais leal do que livre. A gente quer ficar agarrada naquilo. Apegado. E tem essa dificuldade de soltar. A gente até se questiona, então, soltar como? Como que eu solto isso se eu já tá tudo bem e isso ainda tá. E não, a gente quer ficar agarrada a muita coisa porque a gente tem que trabalhar muito desapego. E eu tive que trabalhar isso. Muito desapego, é muita questão de crenças. Então, esse mergulho assim interno foi bem doloroso, mas ele foi extremamente evolutivo para mim.
muita coisa muda, muita coisa tu passa a olhar de forma diferente, né? Quando tu cavoca e tu cicatriza, tá ali, tu sabe o que aconteceu, mas aquilo já não rege mais os teus dias, né? Tu já não toma mais atitudes e decisões baseadas nessas feridas. Então, pra mim foi. Sim, é o que eu sempre falo. As feridas emocionais em si, elas não vão sumir, né? Por quê? Porque para isso a gente teria que resetar toda a nossa vida e resetar todo o nosso cérebro. E não existe uma vida nova, como a maioria das pessoas às vezes pensam. Ah, eu vou acessar uma vida nova. Não, você não vai acessar uma vida nova. A sua vida é essa, e tudo que você viveu faz parte de quem você é. Então, não é uma vida nova, é você entender, trazer consciência, ressignificar muita coisa, expandir tua consciência, separar o que é você na sua essência, do que é você e tuas feridas, para que você consiga, ok, isso aqui são as minhas feridas, isso aqui sou eu. E a partir daí você faz escolhas que estão mais afuniladas com a tua essência, com quem você é, e não vive mais as tuas feridas, as tuas dores, as tuas crenças. Mas elas vão ficar ali. Você sempre vai saber que você tem, que você viveu, que isso aconteceu, faz parte de toda a tua jornada. Então você olhou para isso, ok, beleza, mas agora eu escolho fazer diferente, eu escolho seguir a minha essência e não mais as minhas dores, a minha ferida, o meu ego. Então ocorre que uma separação do joio do trigo, né? Mais ou menos, vamos supor assim, dando um exemplo. E eu vou te dizer que esse dia que você encontrou o teu mentor espiritual, ele foi muito impactante também para mim, tá? Porque eu sempre, quando as pessoas entram aqui na academia, uma das primeiras aulas eu peço para vocês, escreva as tuas intenções. O que você veio buscar aqui na Academia da Mulher Diamante? E essa era uma intenção tua. Você já veio buscar aqui esse encontro com o teu mentor espiritual, conhecer quem era ele, né? E aí, quando isso aconteceu, de fato, até eu fiquei assim, emocionada junto com você, porque foi um encontro muito, muito lindo. Foi uma energia assim incrível e a Foi. gente sustentou, né, aquele dia. E eu acredito que a partir daí também muitas revelações começaram a se fazer na sua vida, né, Daya? Porque o Sim. encontro com o mentor espiritual, ele é um divisor de águas na nossa vida. E isso foi uma das grandes, grandes coisas, assim, das infinitas, né, das muitas que a academia me trouxe, porque eu queria muito e eu não conseguia. Imagina, eu tô há 6 anos trabalhando com as terapias Reiki, né? A gente usa meditação, as meditações do Reiki, dos chakras, e ali, e eu ia e ele vinha sem rosto. E eu ia e ele vinha sem rosto. E eu comecei a me frustrar, isso me frustrou, porque todo mundo que me rodeia, dos meus amigos terapeutas, todo mundo sabe, que sabia quem que era, menos eu. Isso começou a me frustrar, porque eu pensei, tá, será que eu tenho? E daí eu fui ler. Daí eu fui pedindo, né, para as terapeutas. Todo mundo tem. Não vai ser exclusividade de não ter. Eu já estava achando que eu era diferente. Né? Ninguém me quer. Ninguém quer me cuidar, ninguém quer me orientar. Vou fazer merda, né? Vou fazer merda na vida, não tem orientação. Eu tava num ponto já, do tipo assim, por que todo mundo sabe menos eu? Eu pensei, tá, tudo bem, não é a hora. Então, mas por quê? Sabe? Muito questionamento. E eu Sim. fazia as meditações guiadas de todos os tipos, assim, sabe? Quando chegava, não aparecia. Então, assim, pra mim foi. Eu me emociono, assim, eu lembro, isso tá muito vivo em mim, né, Cris? Porque quando a gente descobriu quem era, aí eu entrei naquele espaço. Hã? Eu? Para que é? E aí a Cris teve que me chamar pro, né? Tipo, ei, Dai, acorda. É ele. E eu duvidando, porque aí entrei naquele espaço numa semana assim, não pode ser, porque eu não sou capaz, porque toda aquela. E aí na próxima sessão, é isso e deu. Me deu uma chamada, que é aquilo que tu falou, né? Tu não fala o que a gente precisa, tu fala o que tem que ser dito. Me deu uma chamada para a realidade e diz: aceita que é isso e vive isso. E aí, a partir disso, mudou tanta coisa. Sabe quando tu se sente. Eu não me sinto mais sozinha, né? Eu consigo me conectar, eu consigo chamar, eu consigo sentir a presença, eu consigo. Passou a ser tão mais leve algumas coisas, sabe? Tão mais.
gratificante que para mim foi um marco histórico aquela aula, assim, sabe? Foi porque hoje eu me sinto muito mais fortalecida, sabendo quem é e que ele está comigo, né? Então, foi muito legal. Foi um processo assim E que isso me me deu também, né? Isso me deu mais, como é que eu vou te dizer? Mais coragem também de dar mais uma chamadinha, né? Porque antes eu já não estava facilitando. Agora, quando ela vem com o nananã, eu, quem? Quem? Seu mentor? Trabalha com quem? Ah, não consegue? Quê? Como é que é? Pessoal, vocês que estão assistindo, quero agradecer a todos. Entrou a Mari, entrou a Ju, a Vanusa também comentou aqui a diferença, né, entre ela que te conhece há mais tempo, entre a Daia de antes e a Daia de agora, sentindo que você se sente mais segura, está mais fortalecida, enfim. E eu quero dizer para você, porque assim, eu sei que muitas pessoas estão assistindo essa live, talvez a gente falando desse encontro com o mentor espiritual e tudo mais, isso possa ser um pouco novo. Então, se você tem alguma pergunta em relação a isso, coloca aqui nos comentários que a gente vai tentar responder aqui para vocês. Opa, peraí. Eu não estou vendo os comentários aqui agora. Ah, aqui apareceu. Então, coloca aqui se você também sentir de compartilhar conosco, de que cidade você está falando. A Vivi também entrou aqui, boa noite. Coloca aqui teu nome e a cidade de onde você está assistindo, para a gente ver de onde que estão as pessoas, quem é que está aqui conectado conosco. É muito bom saber que vocês estão aqui vivendo essa história junto conosco, né? E eu prometo que só mais umas perguntinhas, tá? Estamos para o final do processo. Então, Daia, eu quero saber como você lida hoje com as situações que antes te bloqueavam. olha, não, ainda não é 100% assim, mas hoje eu tenho muito mais clareza. Eu paro, eu era muito reativa. Eu era muito reativa, assim, eu não parava para pensar, eu reagia e eu percebia que era emocionalmente. Porque a emoção tomava conta de mim. Ela vinha assim, eu sentia, né? Hoje não. Hoje eu escuto, eu paro, eu reflito, né, eu tento ter uma consciência sobre isso e aí eu reajo. Muita coisa eu não gasto energia, né? Hoje tem situações assim que, ok, eu tinha muita crença com financeiro, né? Sempre Tá muita certo. crença que eu venho, né, de uma família né, não tinha, era, na minha época de infância, por exemplo, era aquela roupa uma vez por ano no Natal, né? Então, sempre do muito cuidadinho, né? Então, essas crenças vieram muito fortes, enraizadas assim comigo, nossa, carrapatinho, sabe? E aí eu percebo, Cris, que hoje quando acontece, porque assim, né, a gente que tem um negócio próprio, a gente tá sempre, será que faz, nunca um mês é igual ao outro, né? E Sim. no começo eu lidava muito mal com isso, muito no espaço do medo. Hoje eu percebo que eu passei essa barreira, não que eu não tenha medo, isso é normal, porque a gente, né, a gente paga aluguel, a gente é autônomo, então assim, tu sabe que é dali do teu trabalho, então tu tá sempre se movimentando, criando alguma coisa, inventando alguma coisa e se colocando à disposição de estar fazendo o que é necessário para que você faça um bom trabalho para que então você expanda, né? Então a gente está sempre preocupada em fazer sempre melhor, né? Tipo, Sim. sempre a gente está nesse. Então por isso que a gente não para de estudar, a gente está sempre dentro do que o mundo está sempre evoluindo, está sempre fazendo uma coisa nova, então a gente está sempre inovando, né? A gente falou na última sessão do burnout e agora tem outro, né? Então, assim, a gente está sempre. Burnout. A gente tá sempre, né? Então, assim, eu acredito que eu comecei a confiar mais, sabe? Lidar mais. Não, peraí, se eu tô nisso, é pra isso. Vai dar certo, é porque vai dar certo. Eu pedi um apartamento daquele jeito que eu queria, eu recebi. A gente tá aqui numa casa, na clínica que era o que a gente queria, veio, não é pra dar errado. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente assim, ó, não, a gente não quer dizer que a espiritualidade vai te dar tudo de mão fechada, não.
Foi muito choro, foi muito tropeço para dizer, não, peraí, né? Então, eu acredito que muito dessa evolução do sair do medo para sair do espaço do acreditar também se deu depois de eu descobrir o meu mentor. Eu acho que me fortaleceu. Então, eu acredito que é muito isso, assim. Eu me via muito reativa a emoções e hoje eu me vejo com muito mais inteligência emocional para lidar com as situações. Então, eu me mantenho mais calma e olho para a solução. Tá, o que eu vou fazer com isso? Né? Antes eu olhava para o problema, né? A sensação que eu tinha, Cris, é que eu sempre estava esperando alguém vir me salvar, sabe? E eu não sei se é porque eu sempre estive perto da minha família, então eu sempre estive perto um dos meus irmãos mora no Pará, mas um mora lá. Então, quando eu tô lá, eu me sinto muito protegida, sabe? Eu me sinto muito protegida, eu me sinto. Ele sempre foi um cara que me protegeu muito. Então, acho que quando eu vim pra cá e eu fiquei tocando a minha vida sozinha, eu me senti talvez um pouco desprotegida, né? Me senti um pouco, não, me senti muito desprotegida. E eu acredito que eu tava sempre nesse espaço, esperando que sim, vai acontecer alguma coisa, alguém vai me salvar. Até que eu percebi que não, né? Que eu iria fazer isso. E aí eu acredito que depois que eu percebi isso, eu comecei a ser um pouco mais leoa, né? Do que uma gatinha ali esperando alguém vir. Então acho que essa transformação foi bem interessante pra mim, assim. As duras penas sempre, né? Nunca é. Eu lembro quando você chegou na academia, eu até falei isso no vídeo hoje, né? A Daia sempre foi boazinha demais, assim, ela chegou e eu chegava assim, ter um certo cuidado, eu pensava assim, gente, como é que eu vou tirar a ingenuidade dessa menina? Como é que eu vou tirar essa ingenuidade, meu Deus do céu? Porque era com licença para tudo, me desculpa para tudo, por favor para tudo, e não Eu posso sei o que. ir, não posso chamar, não posso. Eu posso, eu não devo, será que eu vou? E não, uma ingenuidade, uma delicadeza, e eu pensei, eu vou ter que quebrar isso. Sinto muito, mas assim, no mundo de hoje não dá para ser essa donzela ingênua, né? Eu vou ter que quebrar um pouquinho essa ingenuidade. Mas também não queria despertar, né, totalmente o outro lado. Então, muitas vezes, muitas sessões em que a gente encerrava, eu ficava bem doída. Ficava assim, bem doída. Nossa, hoje eu esculachei a menina, mas assim, foi necessário. Vamos tirar ela desse Alice no País das Maravilhas, vamos trazer um pouquinho mais para a realidade, né? Um pouquinho mais para assumir o que tem que ser feito, para se posicionar, para ir atrás do que quer, para botar esse mulherão para fora, como tu disse, essa leoa que vai fazer, que vai conquistar. A Vivi deu risada. E É bem isso, Cris. Eu sou extremamente uma pessoa romântica, né? Então, assim, nossa, eu lembro que quando eu era adolescente, assim, eu gostava até de ator de televisão, de tipo, eu botava música triste pra chorar, sabe? Tipo, ai meu Deus, então eu sempre acreditava em contos de fadas, eu sempre criei isso muito na minha cabeça. Então, essa coisa do. Eu sempre olho assim, não, vai ter um final feliz. Vai ter uma. Aqui vai terminar. E às vezes não é assim. E quando não é como eu imaginava, por ser essa pessoa, né, essa coisa do romantismo, essa coisa do mais delicada, ser uma pessoa grossa comigo, meu Deus do céu, eu fico, sabe, me magoo, eu sou, sabe, porque eu não consigo, né? Então, isso também é uma coisa que eu trabalhei bastante, porque eu pensei, tá tudo bem, não é sobre mim, né? Às vezes a pessoa, né, explode, então, né? Então, saber que o outro age conforme o que ele tem, eu tenho que agir, mas de me transformar, tá, peraí, eu posso ter toda essa essência, né, mas eu também preciso ter esse outro lado de, não, peraí, a hora que eu tiver que me defender, eu vou ter que me defender, não vai ser como uma gatinha, vai ter que ser como uma... Então, como é difícil, né, a gente ter que olhar para as situações que tu nunca pensou que tu ia olhar dessa forma, né? Então, esse processo foi bem interessante, né? Tipo assim, não, peraí, não é assim que funciona. Ah, mas é que não. Então, como é necessário, né? Às vezes a gente mudar algumas coisas para ver mais a realidade na tua frente, né? Porque não é idealizar e as coisas vão sair como você desenhou. E a questão não é não sair como tu desenhou, é o que você faz quando não acontece como você desenhou, né? Que foi o que aconteceu quando eu vim para cá. Idealizando algo e aí virou
totalmente do avesso. Então, não estava nos scripts, né? Não estava nas linhas. Então, o que eu faço agora? Então, como quando sai do nosso controle, né, Cris? Como é difícil. E aí eu tive que aprender a tirar o controle da menina romântica, né? E dizer, peraí, Na verdade, esclarecendo, né? Esclarecendo, tava assim, as pessoas literalmente ferrando com a tua vida e tu dizendo, por favor, muito obrigada, o que que tu acha? E eu, peraí, tá, né? Vamos usar né? Perdão da palavra, um pouquinho, tá proibido de pedir desculpa. Vamos ativar isso, vamos ativar esse aspecto. Nem raiva eu queria sentir de situações que aconteceram. Não, por que que eu vou ter raiva? Tu pode ter raiva, tu tem que ter raiva, né? E eu não queria nem ter raiva. Então, foi bom, foi legal e foi interessante, assim. Até que a gente achou essa raiva que estava contida aí, né? Até que a gente achou essa raiva que estava escondida, que na verdade tu não queria sentir, porque Deus o livre, a princesa, a donzela, se estressar, né? Levantar um pouco a voz, dizer, vai tomar naquele lugar. E aí eu fui cavocando e a gente extravasou essa raiva para fora. E foi um renascimento, né, Dayo? Foi um processo incrível. Foi sim, Cris, porque eu queria tinha que ser tudo muito perfeito, né? A minha irmã sempre diz, ai, tá muito certinha. Então a gente descobriu também o porquê que eu não podia errar, o porquê que eu não me permitia errar. Ainda a gente trabalha muito isso, né? Porque ainda tem muitos vestígios disso. Do fazer tudo muito certo, tudo muito correto, tudo muito encaixadinho, né? Tipo assim, não digo de querer ser perfeita, porque a gente já sabe, a gente tem consciência que ninguém é, só ele, né? Então, assim. Mas muito, né? Em prol do outro. E de, assim, ó, errar o menos possível, né? De tipo assim, eu não quero magoar, eu quero fazer tudo certinho, porque é assim que funciona. E porque, né, a gente tinha, né, descobrindo feridas de rejeição e tal, então tu quer agradar todo mundo, tu quer ser perfeita e aí tu acaba se ferindo, né? Então, por isso que eu digo sempre, o processo, ele não é flores, lindo e maravilhoso, mas o que ele transforma dentro, né? Esse jardim que ele cria dentro, isso que é incrível, né? Quando a gente se permite, né? Porque muitas pessoas não se permitem passar pelo processo porque vai doer. Mas continuar doendo também é sofrido, né? Então. Exatamente. Eu sempre digo, vamos puxar tudo que ficou embaixo do tapetinho, vamos olhar, vamos trazer para a luz, porque é um processo que vai te libertar, que vai te transformar, que vai trazer a tua essência, que vai te posicionar, enfim. E agora vamos falar então dessa nova Daia, né? Que se lapidou aí, que se mostrou dentro da academia. Daia, eu quero que agora você conte-nos um pouco mais desse novo processo, desse teu novo posicionamento do trabalho, dessa mentoria que está vindo aí. Eu quero que você fale um pouco mais também de quais são as ferramentas que você trabalha, enfim, agora é o teu momento. Essa mentoria eu acredito que. Ui, desculpa. Essa mentoria eu acredito que foi mais uma questão dessa vontade de conseguir contribuir com pessoas que não podem estar aqui, né? Eu ainda gosto muito do presencial. Quem me conhece sabe, eu gosto do tete a tete, né? Eu gosto disso. Mas a gente sabe, né, Cris, que limita. E aí, então, como eu posso levar minha contribuição para mais pessoas, né? Então, eu tinha muito esse problema do posicionamento. Essa questão me incomodava muito. Ai, ter um nicho, ter tudo isso eu descobri dentro da Academia da Mulher Diamante, porque eu não tinha um nicho. Eu trabalhava em cima das ferramentas. E aí, no processo da mentoria, eu percebi, descobri através de ti, através de todas as nossas, né, que não precisa ser as ferramentas, precisa ser a terapia, né? Então, as ferramentas que eu trabalho hoje, assim, eu não tenho uma específica, a gente vai cada cliente que vem, a gente trabalha o que a gente sente que para ele vai ser contribuição, né? Porque às vezes para um vai ser uma coisa, para outro vai ser outra. Então, por isso que eu gosto de ter essa mescla de ferramentas e terapias, porque cada pessoa é única, né? Então, quanto mais a gente puder contribuir. Então, hoje eu trabalho com hipnose clínica, eu trabalho com barras de axis e os processos corporais energéticos, que é para emagrecimento, que é para rejuvenescimento, que é para visão, que é para células e moléculas, são processos
energéticos, trabalho com reiki, estou cursando o 5º módulo de psicanálise, neurociência aplicada à saúde mental e comportamento, especialista vibracional, até cheguei a anotar, porque eu achei que eu não ia lembrar de tudo que eu fiz. Reprogramação mental, agora nesse último mês, eu fiz um curso de reprogramação mental, porque cai muito bem com a hipnose, né, que eu trabalho, e essa parte que eu quis ir agora de esgotamento mental mesmo, porque eu acredito que é isso que é a maior demanda, as pessoas estão esgotadas, né, e as pessoas não sabem o que fazer para aliviar essa tensão. Então, trabalhar só a mente não funciona. Trabalhar só emocional. Não. Então, quando eu percebi que era um conjunto, né, Cris, a mentoria vai ser baseada nisso. Emocional, espiritual, físico e mental, porque somos tudo. A gente não é só físico, né? Então, eu fiz pós-graduação em tratamento de ansiedade e síndrome do pânico justamente porque eu passei e eu queria entender, porque eu não acredito quando diziam assim, você criou isso. Você criou isso. Nossa, eu me revoltava. Como que eu criei? Como que eu tô criando? Como que eu não quero sofrer, né? E aí, então, despertou em mim muito a vontade de entender como funcionava. Como eu estava criando, então. Aí, quando a gente entende que pensamentos, sentimentos e emoções criam a nossa vibração, criam a nossa realidade, eu fiquei curiosa e eu comecei a estudar sobre isso. Estudar sobre isso, estudar sobre isso. Então, eu tenho os processos energéticos que precisam ser presencial, mas eu queria me desenvolver nesse entendimento do mental, da mentoria, para poder contribuir com pessoas que não podem estar aqui e que são ferramentas diferentes, né? Então, psicologia positiva e coaching também, eu tenho a pós, porque eu quis entender, né? Então, assim, são ferramentas e segmentos que me dão o suporte que eu preciso, tanto na conversa, quanto receber uma terapia que as pessoas... diferente, né? Um diferencial que a gente tem da maca, né? Então, assim, cada vez buscando mais para que a gente possa contribuir e entender. A minha curiosidade maior hoje, assim, quando eu pensava num nicho e não me encontrava, foi para o esgotamento mental porque a neurociência me ganhou. Assim, eu sou apaixonada por neurociência, eu sou apaixonada pelo funcionamento do cérebro, entender como funciona tudo. Então, eu acredito que aqui eu encontrei, assim, um caminho, sem deixar nada para trás, né? Incluindo tudo, não excluindo nada. Então, é um Essa processo, assim, que mentoria, a ela mentoria tem que ficou... trazer um pouco de tudo, né? Sim, a mentoria ela ficou incrível, né? Porque, como tu disse, ela vai trabalhar o lado emocional, vai trabalhar o lado mental, espiritual, energético, vai trabalhar o propósito, como a gente disse antes, né? O esgotamento mental, que não é só burnout, mas tem o burnout que hoje se fala muito, né? As mulheres, principalmente, são as que mais hoje se acometem do burnout, mas a gente sabe que o Brasil hoje é um dos países mais ansiosos do mundo. A gente sabe que hoje o número de pessoas que estão sendo afastadas do trabalho por esgotamento mental e emocional é alarmante. E a Daia, com todas essas técnicas, com toda essa metodologia, ela conseguiu fazer uma mentoria que ela tem um começo, um meio e fim, que direciona a pessoa por uma jornada, né? Entendendo lá na raiz das questões o que levou a esse processo, porque não adianta você tratar só os sintomas, identificar só os sintomas. Então a Dai, ela consegue, com todas essas ferramentas que ela tem, mergulhar na raiz de todas essas questões e mostrar para a pessoa, né, como que se deu esse processo todo para trazer uma nova consciência e assim causar uma mudança duradoura. E o que eu gostei bastante também, que ficou no teu método, na tua mentoria, é que você conseguiu conciliar todas as técnicas e as ferramentas que você tem, com que a pessoa passe por todo o processo, acessando tudo, mas tem uma certa, como eu vou te dizer, adaptação, porque se você fizer online, vai ser o mesmo resultado, a mesma entrega do que se você fizer presencial. E esse foi um dos maiores desafios também para a Daia, quando a gente estruturou a metodologia dela, quando a gente estruturou a mentoria dela, porque ela estava muito apegada ao presencial.
e pensava como seria esse online, como eu vou entregar o mesmo resultado online. Mas estava aí sobrando, né? Técnica, sobrando ferramenta, então a gente conseguiu compilar todo esse conhecimento, e é o que eu digo, nada do que você vivenciou, a tua vida, não é uma vida nova, é pegar toda essa tua jornada, não só todo esse conhecimento que a Daya tem, mas também essa experiência de vida que ela trouxe, né? Essa bagagem que ela tem de vivência, que também eu sempre digo que a terapeuta ela é muito forjada na dor, então trazer tudo isso também para dentro da mentoria. E nesse processo a gente descobriu algo bem legal, né? Que tem a exaustão mental, tem o burnout, tem o boreout, que é uma exaustão por falta de sentido de vida. Então a Daya vai vir assim realmente com um trabalho, uma proposta inovadora, um método único próprio dela, e vai entregar um produto assim que eu tô apaixonada já. Apaixonada, não vejo a hora da gente finalizar os últimos detalhes para você já conseguir disponibilizar isso, porque vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Assim como você já fez, Dai, que nem você disse, nesses 6 anos, você já impactou a vida de muitas pessoas, você já foi contribuição, já transformou. Mas com esse novo método, eu acredito que você se posiciona agora no mercado com uma questão que vem de encontro a uma crise que a gente vive, que é a crise da saúde mental, uma pandemia da saúde mental, né? E você vem entregando uma solução bem específica, bem pontual, então parabéns, ficou realmente incrível. Estou muito orgulhosa. Eu desejo todo o sucesso do mundo. Vamos ler a pergunta aqui. A maternidade faz com que não temos tempo para nos buscar, saber mais de nós, só vai apagando incêndio dia após dia. Sim, André, eu já vivi esse processo da maternidade, né? E eu apoio total o que você disse, porque não dá para romantizar a maternidade. Quem romantiza a maternidade não está sendo sincera. É perrengue, é dificuldade, a gente sai do nosso papel, se anula como mulher, se anula como esposa, e é bem doloroso mesmo. Mas, se você pedir ajuda de um profissional, eu tenho certeza que você consegue ressignificar essa fase e passar por isso com muito mais leveza. Boa noite. Oi, André, que prazer recebê-la aqui. A André eu conheço há uns anos também, ela é lá de Concórdia, quer dizer, não sei se ela está em Concórdia ainda, mas ela era de lá quando eu conheci ela. Seja bem-vinda. Eu não posso falar sobre maternidade, não sou mãe, né? Mas o que eu posso falar. Pode ajudar ela no processo de se Não, reencontrar como mulher de novo, né? aqui não é a mãe esgotada, é uma mulher esgotada, né? Então, Exatamente. independente de ser mãe ou mulher, ainda está em Concórdia. Que bom te ver aqui. É uma mulher esgotada, né? Porque a gente, assim, você está mãe, mas você é uma mulher. Então, eu tinha essa questão, né, Cris? Ah, mas eu não sou mãe, como é que eu vou falar alguma coisa? Mas a questão não é o tratar a mãe ou tratar a mulher, é a mesma coisa. O esgotamento, né? Então, a questão é, a gente trata o que traz, não quem é. Se é mãe, se não é, independente. É como está e como vai ficar. Então, sobre a mentoria, Cris, eu acredito que dá para enfatizar que é muito amor envolvido, né? Porque querer o bem-estar do outro, receber pessoas que estão com pensamento suicida e tu vê após algumas sessões que a pessoa nem pensa mais nisso, que a pessoa virou a chave, quer viver. Isso é tão gratificante que não cabe falar, né? Então, eu acredito que é colocado amor porque é sobre vidas e almas que a gente fala aqui. Não é sobre um trabalho, né? Eu sempre digo assim, eu estou terapeuta, mas eu estou numa missão. E o bem-estar das pessoas, a Beth, oi, Dai, amei fazer terapia com você e quero tentar voltar. Ai, vai ser muito Volta bem-vindo. porque tem novidade. Volta porque tem novidade. Um carinho enorme pela Beth, ela sabe disso. A gente passou um processo bem difícil juntas. E ela é a prova que dá. E assim, Cris, enfatizando aquilo Eu passei pela ansiedade, eu passei pela crise de pânico, eu sei como eu criei ela e eu sei como sair. Então, eu acredito que muito do que a gente faz, se a gente soube o caminho de fazer e sabe o caminho de sair, a gente consegue contribuir para as pessoas também encontrar o caminho de saída, né? Porque a gente trilhou. A gente não leu, a gente não estudou por estudar.
Eu estou aqui hoje porque eu passei por tudo que eu passei. Então, se hoje eu consigo ajudar pessoas, contribuir com as pessoas a sair desse espaço, é porque eu sei o caminho que se trilha para sair dele. Porque eu estive com pensamentos suicidas. E eu não queria acabar com a vida, porque eu tinha medo de morrer. Olha que doido isso. Eu tinha medo de morrer, mas eu queria acabar com a dor. A mente ela se descontrola totalmente. Você não está consciente de tudo isso. A dor se torna física quando ela atinge esse patamar. Né? É uma dor fisiológica. A mente faz com que você sinta essa dor. Então, o processo é muito mais dolorido. Né? O buraco é muito mais embaixo. Eu sempre digo, as pessoas não precisam esperar o copo derramar. Não precisam passar por esse sofrimento todo assim no auge, porque eu cheguei no topo da dor de querer acabar com tudo. E quantas pessoas não tiveram a oportunidade de não acabar com tudo? Então, o nosso apelo é não deixe o copo derramar, porque tem saída, tem solução antes, e não é fraqueza buscar ajuda. Né? É sinal de força, é sinal de querer aproveitar a vida que você recebeu. Né? Então, eu acredito que o amor que a gente colocou nisso, tanto meu quanto teu, porque a mentoria é minha, mas ela veio através de você. Né? Ela ficou clara através de você. Então é o nosso amor envolvido. Porque o mesmo desejo que eu tenho de contribuir e fazer as pessoas perceber que dá para viver melhor, é o teu desejo também, né, Cris? É a tua busca também. Então, o amor que a gente colocou ali, ele foi tão grandioso que eu acredito que não tem como as pessoas não perceber durante o processo que sim, tem preocupação, tem intenção, tem o cuidado, tem o amor. Não é só uma mentoria para financeiro, para ganhar dinheiro, para se promover, não. É para trazer bem-estar e trazer as pessoas de volta à vida. A intenção da mentoria é essa. E Unicamente é. eu lembro que quando eu te questionei, Daya, quais são as ferramentas que você tem? Você disse a mais importante de todas é o amor. E eu disse, ótimo, então vai ser dentro disso que a gente vai começar. É com esse ingrediente que a gente vai começar todo esse processo. E a Daya tem, né? Essa essência dela de realmente entregar muito, de entregar muito amor, muita presença, muito acolhimento. Ela, quando ela duvidava, às vezes ela mesma dizia, e o fulano que tu tirou dos vícios? E o ciclano que tu livrou de não sei o quê? Quem é que tava lá? Quem é que foi essa terapeuta que fez isso? Esses cases de sucesso. Quem é que tava lá, né? Te lembrando de quem você realmente é e de quem você realmente veio para ser. Então, eu sou muito grata pelo teu reconhecimento, sim, mas eu sempre falo, eu apenas lapido o que já está dentro de vocês. Então, esse mérito do teu posicionamento, de todo esse teu novo trabalho e desse teu novo momento que você está vivendo, ele é todo seu. E para a gente finalizar, eu quero dizer que eu te amo, você é uma pessoa muito especial, eu tenho muito orgulho de você, assim, é um presente ter você na minha vida, honro muito a sua vida, agradeço muito pela sua vida, por todos que estão aqui, agradeço pela vida de vocês, honro a vida de vocês, que vocês realmente consigam se encontrar, consigam encontrar um alento, um apoio, uma pessoa que possa pegar na mão de vocês, trilhar uma jornada, vocês também conseguirem acessar essa libertação das prisões emocionais que a gente vive, porque muitas vezes a gente só precisa vencer a nós mesmos. Essa é a única batalha que a gente tem, vencer a nós mesmos. E todas as outras estarão vencidas também. Então, que vocês fiquem à disposição para chamar a Daya também, essa terapeuta incrível, agora nesse novo posicionamento de mercado, clínica nova, tudo novo, tá um luxo, tá um luxo. E eu quero que você deixe, Daya, uma mensagem, tá? Mas antes de você deixar uma mensagem, eu quero que você fale com as mulheres, com as terapeutas, que às vezes pensam que não precisam passar pelo processo da academia. Porque tem muitas terapeutas hoje que têm uma resistência em fazer terapia, né? Tem muitas terapeutas hoje que estão focadas em vender suas ferramentas e não entendem a importância de você ter um método. Então, eu quero que você fale para essas terapeutas se você aconselha elas ou não a fazer academia. E no final, quero que você deixe uma frase sua, né? Aí, para uma frase de impacto aqui, para nós fechar com chave de ouro. Olha, eu sempre a gente vai precisar, né? Sempre. A gente nunca tá
aquém de não poder dar e não poder receber. Então a gente nunca vai saber demais que não possa, né, escutar alguém e aprender e nunca vai saber pouco que não pode ensinar. Então eu acho que vale muito a pena, muito, porque eu tenho certeza que é algo diferente de tudo que vocês já fizeram e se vocês estão dispostas a trazer algo novo para o seu negócio, para as terapias, faça academia. Porque você descobre coisas que você não imagina que você é capaz, você descobre coisas que ainda você precisa lapidar, coisas que estão te bloqueando, né? Então, assim, sempre dá para aprender mais, sempre dá para evoluir mais, para desenvolver mais. Isso ninguém tira da gente. Eu sempre digo que conhecimento a gente nunca vai perder, né? Então, é investimento válido, com toda certeza, assim embaixo. Eu acho que todas as terapeutas, todo mundo deveria passar por esse processo, né? Deveria passar, porque a gente entra bem bruta, né? E sai bem lapidada. O meu processo foi esse. E olha, o que eu vou dizer para as pessoas de mensagem é: a semente só não brota se a gente não plantar, né? Então, se a gente plantar, regar, não tenha medo que ela não vai nascer, ela vai crescer para baixo e ela vai sair para fora. E pode dar frutos lindos, mas a gente precisa plantar. Eu sempre digo para os meus clientes também, todo dia quando você sair de casa, quando você vai se direcionar a alguém ou alguma coisa, ou até a você, você está cheio de sementinhas na mão. Toda vez que você abrir a boca para falar para alguém, você está jogando uma sementinha. Você está plantando, ela vai cair na terra, vai brotar. O que você quer plantar? Né? O que você quer que brote ali? Então, se as pessoas pensarem que todo dia sai com sementinhas, ou a gente vai trazer muito ipê florido, que tá linda a cidade, inclusive aqui, né, com tanta flor, muitos frutos, ou a gente pode trazer muita coisa ruim que pode brotar. Então, tá na nossa mão decidir se a gente quer florescer ou se a gente não quer. Só que só nós podemos decidir isso. Ninguém pode decidir pela gente. Então, planta sua sementinha, regue, deixa ela florescer e você vai ver coisas lindas. Porque a partir do momento que você floresce, outras pessoas conseguem olhar isso. E quão lindo é olhar algo bonito, né? E então, assim, eu acredito que se valorize, se conheça, porque não tem como a gente sair desse mundo sem se conhecer, né? Seria um desperdício, né? Da gente passar por essa realidade e não descobrir quem a gente é. Então, o autoconhecimento é o caminho, sim, para a gente se descobrir. Eu nunca pensei que eu ia estar nessa posição que eu estou hoje. Não me achava capaz. Mas quando a gente tem um propósito limpo, nítido e de coração, com amor, as coisas acontecem, você se torna capaz, sim, você se molda e você vai conseguir viver a tua missão. Então, busquem o autoconhecimento e deixe despertar tudo que tá aí guardado, porque vai ter muita coisa linda para sair, com certeza. Não tô dizendo que é muito fofura numa pessoa só. Dá vontade de fazer assim nas bochechinhas. Dai, gratidão, gratidão por estar aqui, gratidão a todos vocês que nos assistiram, tá? Toda terça-feira às 19 horas nós temos aqui esse espaço, Minha História Cura, para que a gente possa compartilhar com vocês contos terapêuticos vivos, ajudando você também a identificar coisas que talvez estejam hoje nas suas sombras, a expandir tua consciência. É um meio que eu achei de contribuir também com quem às vezes não está na minha mentoria, né? Mas eu consigo estar aqui doando um pouquinho de mim para vocês, as minhas convidadas também doando um pouquinho delas para vocês e sendo contribuição na vida de vocês, porque para nós isso é uma honra, né? A gente ama o nosso servir, a gente ama o nosso trabalho e a gente é muito grata por cada vida que a gente toca. Então, gratidão, gratidão a todos e até amanhã, né? Até amanhã das horas, que amanhã tem sessão ainda. Tem sessão Gratidão ainda. também, né, por toda essa. É literalmente você dar a mão, né? Não é aquela. Acabou a aula, acabou. Não. É qualquer perrengue, eu tô acionando a crise, tô gritando, tô pedindo ajuda. A gente se deu as mãos realmente. Então, assim, parabéns por esse projeto lindo também de compartilhar isso, né? Porque eu acho bem, bem legal isso, porque às vezes alguém vai se conectar com a minha história, às vezes alguém vai se conectar com as histórias que já passaram por aqui. E é para ver como todo mundo administra alguma coisa, né? Então, é lindo esse teu trabalho. É lindo
a forma com que você conduz as mentorias, as terapias. Você é iluminadíssima, eu já te disse isso. Você tem um dom, uma capacidade que é incrível. É lindo o teu trabalho e eu posso estar usando isso, né, toda semana, usufruindo disso. Então, eu sou muito grata pela forma com que você me recebeu, com os braços abertos e a gente está junto nessa, de mãos dadas. E eu sou extremamente mais feliz depois que eu entrei na academia e grata porque a gente ficou amiga, a gente tem né, fora da academia, a gente tem, né, uma convivência legal com a tua mãe também, né, a Lusa, enfim. Eu sou muito grata e, gente, com certeza vocês não vão se arrepender, vocês vão sair outra pessoa e o processo é difícil, mas ele é lindo. Cris, gratidão por tudo mesmo que você tem feito por mim. Obrigada, recebo, recebo. Beijo, gratidão, até mais. Tchau, tchau. Tchau.